Uma coisa simples que tem que ser feita, que não é muito glamourosa, é verdade, mas precisa fazer, todas as suas posições gerenciais têm que bater com o contábil. É o único jeito de você saber que você está pegando todas as posições necessárias. Tem que ter um processo que faça isso. Tem que ter um processo que garanta que seja sólido para fazer esse tipo de coisa. Porque senão alguma coisa vai escapar. E quando escapar, pode ser tarde demais. Tem que ter processo que você saiba que a informação flua de forma adequada dentro da organização, que você transforme esses dados em informação para que depois possa ser levado à tomada de decisões adequadas para a organização. Por último, modelos. A parte algébrica, matemática, estatística, tá? Respira isso. Você tem que fazer, olha isso o tempo todo. Tá? Aí a gente vai até brincar um pouquinho, algumas coisas que aparecem na planilha para vocês. O que é? Quando a gente fala muito em modelos, a gente gosta de usar o VAR. O que é o VAR? Né? Esse Value at Risk. O VAR é o seguinte, você pode definir ele como a máxima potencial que você tenha num determinado intervalo de tempo, associado a um nível de confiança. O que é isso? Então, aí, aqueles caras que não gostaram, lembra da aula de estatística 1, intervalo de confiança, serve para alguma coisa. Aí é o que a gente estava fazendo nisso aqui. A gente estava olhando, se você tiver uma distribuição de probabilidades, o que a gente está interessado é naquela probabilidade, supondo que, vamos definir, que a gente fala, quero saber quanto que é o máximo que eu vou perder em um dia, com 99% de certeza. Daí a gente estaria procurando aquele percentil 1 da minha curva de distribuição de probabilidades, porque eu sei que só tenho 1% de chance de estar abaixo daquilo. Quer dizer, se eu usar o VAR desta forma para limitar a minha exposição, e se teu modelo estiver correto, você vai chegar à conclusão que apenas uma vez a cada 100 dias você vai perder mais do que aquele valor. E é isso, daí você tem que se estruturar de tal sorte que você saiba que você aguenta tomar essa pancada, que a tua organização não vai desaparecer por causa disso. Quando a gente calcula o VAR, existem várias formas de calcular isso. Manda mais uma aí, por favor. Você pode ter VAR paramétricos, que são VARs que você vai fazer uma premissa da distribuição de probabilidade que está por debaixo dos ativos que você está estudando. Ou você também pode usar modelos de VAR não paramétrico, onde você usa simulações históricas. Quando você usa simulações históricas, está assumindo que, ainda que por razões diferentes, o nível das oscilações serão similares. Pode usar simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo pode ser paramétrica ou não. Você pode fazer isso baseado em com back to envelope, usando coisas históricas, ou você pode também ter um modelo de distribuição para saber como fazer essa simulação. O que mais? Vamos mais uma aí. E aí, bom, agora é para lembrar da aula de álgebra linear 1. Se você pensar aqui assim, que o teu retorno do teu portfólio, vamos brincar que você tenha W1 percentual, você fala 10% no ativo 1, 15% no ativo 2. Então, W1 é 10, W2 é 15. O retorno do teu portfólio vai ser o somatório do que você tenha do percentual alocado ao retorno de cada ativo objeto. Maravilha. Lembra que quando eu falei de VAR, eu estava falando que isso era intervalo de confiança, né? Então, quando eu quero fazer o VAR aqui, eu nada mais quero fazer do que calcular o desvio padrão daquela somatória. E aí, quando eu calculo o desvio padrão daquela somatória, vai me dar essa fórmula aqui, com esse N, que nada mais é o fator de confiança que eu vou associar, porque eu tenho que dizer se o meu VAR é de 99, de 95, de 97. E aí está em função do apetite de risco que a gente usa. Tá? Lá na planilha de vocês, vai ter um lugar onde vai estar calculando o VAR, e vocês vão assumir posições que não podem exceder 3% de risco. Tá bom? Ou seja, não dá para brincar de Nick Leeson, não dá para brincar de Jerome. Outra coisa que se usa muito no dia a dia, na gestão de risco nos bancos, são os modelos de estresse. E por que a gente usa isso? Por que o VAR não é o suficiente? Porque na hora que dá as grandes crises, você quer saber se você consegue parar de pé. Tem hora que você fala assim, quando tiver uma grande crise, a gente aguenta o tranco? Vamos estar de pé com a posição? Ou eu montei um portfólio que eu vou perder dinheiro demais quando tiver o terremoto? Tá?
E aí o teu cenário de estresse ele pode ser cenário histórico, tá? Ou você pode fazer alguma coisa prospectiva. Quando você faz o cenário histórico, o que você está dizendo, vamos pegar um exemplo recente da nossa história, fala assim, ó, Lava Jato, Petrobras caiu 12% num dia. Daí vai, limpa aquela confusão toda, o pessoal limpa o balanço, faz um montão de write-off, e a turma fala, não, agora o balanço está legal. Petrobras pode ter o problema se o petróleo sobe, não desce, vamos olhar a macroeconomia, vamos entender tudo isso, mas não vai cair 12% de novo. O problema do balanço da Lava Jato está resolvido. Verdade, né? Está resolvido. Daí tem uma greve de caminhoneiros, que não tem nada a ver com a Lava Jato, e a Petrobras volta a cair 12%. Então, assim, por razões distintas, os impactos das oscilações, às vezes, são similares. Então, isso faz com que olhar a simulação histórica não seja desprevisível. Ela pode ser uma boa ferramenta. Outra coisa que você pode fazer é falar, não, eu quero também ter o cenário prospectivo. Na hora que eu faço o cenário prospectivo, eu fico pensando. Eu conheço uma organização que eles faziam assim, na hora de fazer o cenário prospectivo, se reunia a área econômica, a área de risco, tesouraria e o asset, e eles falavam o seguinte, o primeiro cenário é, se o avião do presidente cair, o que acontece? E aí os caras faziam o cenário. E aí, aí tinha algumas premissas dessa natureza e usavam esses cenários para depois medir o estresse. E limitavam as posições disso. A gente podia fazer isso. Se amanhã o Trump declarar guerra à Coreia do Norte, daí você fala, como é que o mercado vai reagir? Você pode fazer isso e usar para os seus cenários de estresse. Porque, mas para que eu vou fazer um negócio desse? Você vai fazer um negócio desse para ter certeza que a tua organização vai continuar de pé se o Trump declarar guerra à Coreia do Norte. Porque não dá para sobreviver 175 anos se você não se preparar para coisas assim. Tá? Então, você tem que se preparar para os eventos extremos. Porque, em períodos longos, tem um segredinho para vocês. Eles vão acontecer. Tá? Eles demoram para acontecer, mas eles vão acontecer. Você só vai perceber isso na hora que você usar períodos longos. Em períodos curtos você não vai observar, vai achar que a vida é perfeita, até o dia que você toma um susto. Bom, planilha Top Gestor, Safra Top Gestor, o que vocês vão estar preenchendo é uma planilha com essa cara. Você quer abrir a planilha? Essa planilha com essa cara, vocês observam que ali na esquerda são exatamente os ativos que o André comentou com vocês. Tá? São algumas coisas que vocês podem comprar. Ali em cima você vai estar o limitante, na medida que você preenche isso aqui, você vai estar lá o teu value at risk sendo calculado. Se vocês colocarem acima de 3%, para colaborar que vocês não mandem alguma coisa por engano, ali onde está escrito planilha validada vai ficar vermelho, vai estar dizendo que tem que alguma pendência para ser analisada. A mesma coisa acontece porque a gente tem algumas restrições no que se refere ao preenchimento dela. A gente colocou ali, entre a ponta IPCA, que são os títulos de NTNB, e a ponta DI, que são os futuros, vocês não podem se expor a mais de 200%, que é aquele limite que está ali. E ali, o que é essa exposição? No futuro, você pode estar comprado ou estar vendido, mas aqui essa soma vai ser em módulo. Tá? Se vocês quiserem comprar os 100 de NTNB, vocês não vão poder vender 101 de futuro. Ele vai apitar. Vocês vão poder vender até 100 de futuro. Tá? Mesmo que sejam sinais trocados, a soma vem em módulo. A mesma brincadeira vale para a parte ali no dólar, entre o futuro de dólar e o futuro e a Treasury. Aqui, nos futuros de dólar e futuro de Treasury, é importante pensar, a gente vai estar sempre calculando baseado no próximo futuro. Tá? Então, como vocês vão operar isso durante 4 meses, alguns futuros vão vencer no caminho. Uma vez que o futuro vencer, a gente vai estar assumindo que você está rolando a operação para o futuro seguinte. Que mais que tem que falar? Isso aí? Bom, e aí tem a parte da renda variável. Tem a Bolsa no Brasil, com o Ibovespa e as ações brasileiras. Tem também o S&P, ações de BDR. Tá? E aí você tem também essas restrições. Aí, para não ter uma concentração muito grande em renda variável só, a gente está colocando a restrição de ser até 10%. Tá? Então, a planilha vai ser esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser divertido fazer isso. Tá? Quando eu tinha a idade de vocês, os bancos não faziam essa brincadeira, mas eu acho que é bem legal estar participando disso com vocês agora. Tá?
O que eu tinha para contar é isso. Não sei se perguntas, alguma coisa. Só dizer que foi um grande prazer estar com vocês aqui. Eu desejo muita sorte a vocês. Espero que vocês se divirtam muito durante esse processo. Obrigado.